Salve, minha rapaziada! E aí, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Tem novidade, tem situação aí pra gente falar, tem situação aí pra gente discutir, tá legal? Sobre Lúcio Flávio, sobre Botafogo B, sobre atletas do time, envolvendo a parceria que o Botafogo tem com o Resende, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. E tem uma reflexão sobre um ano de Luiz Castro no comando técnico do Botafogo. Há um ano, exatamente um ano, o Luiz Castro era apresentado, anunciado como novo treinador do Botafogo, beleza? Há um ano eu estava lá no Newton Santos fazendo perguntas para ele, certo? E aí, cara, primeiro de tudo, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, tá legal? A gente está com quase 87.300 inscritos, então se inscreve aí para dar aquela moral pra gente e dizer que eu tô muito feliz porque eu vou participar pela primeira vez da minha vida de uma transmissão de jogo de seleção brasileira, né, de uma transmissão oficial de um jogo de seleção. Vou participar do pré-jogo de Brasil e Marrocos no canal do Galvão Bueno, no canal GB, inclusive o link tá na descrição se você quiser me acompanhar. Tô muito feliz, um pouco nervoso, mas muito, muito feliz mesmo e realizado, beleza? Vamos lá, rapaziada. E para não deixar vocês desatualizados de absolutamente nada, eu vou aqui falar um pouquinho sobre o Botafogo, tá legal? E a gente começa falando um pouquinho a respeito do Lúcio Flávio, né? No canal Resenha com TF, né? Que é o perfil de corte, né? Lá é o podcast, né? Do Thiago Franklin. Ele levou o Eudes, que é o treinador da equipe do Resende, e ele informou que tá rolando aí obviamente, a conexão que a gente já sabe que existe, né, cara? Toda a proximidade envolvendo Resende, Botafogo, tudo mais, e que alguns jogadores podem ser cedidos pro Resende para ganharem rodagem, né, experiência, e também porque o Botafogo B tá sem calendário. Então, alguns desses jogadores, né, desse elenco que é muito enxuto, né, um elenco, né, vasto, alguns jogadores podem ser cedidos pro Resende, jogar aí as competições, jogar a Série D, jogar a Copa Rio, beleza? E aí, outra questão que pode acontecer é o Lúcio Flávio ser contratado pela equipe do Resende, certo? Ele pode estar de saída do Botafogo, Lúcio Flávio, portanto, que é o técnico do Botafogo B, pode estar de saída para ser auxiliar técnico da equipe do Resende, tá legal? É uma notícia que, assim, referente primeiro aos jogadores, tá? Acho que é interessante você dar rodagem a alguns jogadores sub-20 ou que acabaram de estourar a idade do sub-20, você aliviar um pouco a situação referente ao Botafogo B, porque não tem calendário, né? Uma solução a curto prazo ali que você encontra para esse imprevisto que foi a gente não ter Brasileirão de aspirantes, né? Não tem nenhum tipo de competição, né? Até o Campeonato Carioca, que se visava colocar o Botafogo B, o time do Lúcio Flávio jogou um jogo contra o Audax na estreia do campeonato, enfim. E aí, né, continuando, uma questão que ela é muito importante, né, que a gente não pode deixar de falar, é que, assim, o Lúcio Flávio talvez vá em definitivo, tá? E eu acho que é a melhor coisa para os dois, sabe? Eu não consigo enxergar, assim, qualidade no Lúcio Flávio para treinar, nem o Botafogo B, tá? Com todo respeito a ele, que todo mundo fala que ele é super gente boa, que é um cara super dedicado, mas o próprio trabalho do Botafogo B, ele, assim, tinha algumas questões inconstantes, tá? Acho que vai ser melhor profissionalmente para ele, melhor para o Botafogo, porque para desenvolver um trabalho, o que eu acredito no Botafogo, no Botafogo B, tá? Eu acredito que tem que ser um time para ganhar título, o meu sonho é que o Botafogo B ganhe o Brasileirão de aspirantes, não, tá? Não é isso. Mas o que eu quero, de fato, é o Botafogo jogando minimamente de maneira competitiva para que os talentos sejam lapidados e possam servir para o time principal ou até uma moeda de troca, enfim, que os atletas sejam valorizados, os ativos do Botafogo B sejam valorizados. E assim, em método, sabe, em processo, em característica, eu não consigo ver a utilidade do Lúcio Flávio para ser o principal nome para comandar esses atletas. Não consigo, tá legal? Enfim, vamos ver se isso vai se concretizar e depois nós teremos mais informações sobre isso. E para finalizar aqui, né, cara, o Luiz Castro até publicou nas redes sociais dele, festejando um ano de Botafogo. Há um ano, Luiz Castro era contratado como novo técnico do Botafogo, apresentado ao lado de John Textor. E assim, considerando, tá, um aproveitamento que eu acho que é abaixo do normal,
Um trabalho que no começo, obviamente pelo tempo, né? Foi a curto prazo para contratar jogadores, treinar uma equipe, entrosar um time e começar o Campeonato Brasileiro. Ele começou até de maneira assim, significativa. O Botafogo chegou a ficar na segunda posição do Campeonato Brasileiro com umas 3 vitórias seguidas ali. Ficou uma vitória de conseguir liderar o campeonato e depois oscilou. Muitas lesões que eu também acho que, mas a lesão não tem nada a ver com o técnico. Eu acho que passa, sim, muito pelo trabalho da comissão técnica, pela preparação física. Não tá só na conta do DN, como muita gente acha. Pelo contrário, o DN do Botafogo até que recuperava os jogadores de maneira rápida no ano passado. Só que eles se machucavam de novo, e aí um problema da preparação física. Muitas oscilações, né? Depois tivemos um bom aproveitamento com o Luiz Castro no comando no segundo turno. E aí tivemos aquela derrota para o Atlético Paranaense, em que o Filipão, na minha opinião, guardou o Luiz Castro no bolso daquele jogo, que sacramentou a não ida do Botafogo à Libertadores, a classificação do Botafogo para a Sul-Americana. E nesse início de temporada ele até conseguiu ali conduzir de alguma maneira com algumas estratégias. O que foi mal conduzido pelo John Textor em relação à pré-temporada, né? Mas o trabalho ele não apresenta aspectos de evolução ofensiva, sabe? Eu acho que a questão não é que o Luiz Castro é um treinador horroroso, que ele não entende de futebol e é um cego da bola, claro que não, tá? Ele é um cara que, inclusive, em termos de conceito, quem assistiu a Copa do Mundo inteira viu que o cara leu assim perfeitamente todos os jogos. É um cara que, assim, em termos de treinamento, muito se fala que ele entende, né? Mas insuficiente para o salário que ganha, para a condição que ganha no Botafogo, para o cargo, para a moral, assim, o pedestal no qual ele está no Botafogo. Ele é o dono do clube, de acordo até com o John Textor, né? O que eu acho um erro, porque o projeto é do Botafogo, não é um projeto do Luiz Castro, sabe? E esse que é o problema da autonomia virar carta branca, sabe? E aí, com uma personalidade até difícil de lidar, ele é um cara que me parece ser difícil de diálogo, de compartilhar ideias, de chegar nos outros setores, de dialogar com outras frentes do departamento de futebol, outras frentes do setor, né, do futebol do Botafogo. Alinhado a isso, alinhado a um trabalho insuficiente na parte ofensiva, principalmente, e em alguns termos de desequilíbrio, me levam a crer que ainda é um trabalho muito insuficiente. E eu, particularmente, respeitando, obviamente, todas as opiniões divergentes, eu não confio mais no trabalho do Castro, em termos de clima, em termos de gestão de elenco, em termos de gestão de clube, tá? E, obviamente, também em aspectos táticos. É aquilo, eu trocaria o Luiz Castro, mas o mais importante, eu, vendo esse 1 ano de Luiz Castro no Botafogo, trocaria também a hierarquia. O técnico ele não pode ser o dono do clube, ele tem que ter autonomia, mas ele não pode estar acima de todo o clube e ser o cara que tem a chave do clube quando o Textor não está, certo? Como o próprio Textor diz. Enfim, essa é a minha opinião.